Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 6 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 4 minutos, no Brasil, 16 e 4 da tarde. Gente, eu estou no gráfico de 5 minutos no intraday, olha o que a BTC fez nos 5 minutos. Beijou aqui a lower uma, duas vezes, explodiu depois para esgarçar a upper para cima. No 4 horas a gente consegue ver essa movimentação de forma muito mais clara. Eu reportei na análise da manhã, que estava aqui nesse cenário de terra arrasada absoluto, que mesmo que a BTC continuasse num viés de baixa no médio e no curto prazo, ela está desenhando um balé bolshoi aqui no 4 horas, desenhando claramente uma canaleta virtual de baixa. Então, como a gente lambeu aqui a base da canaleta, mesmo que ela continue caindo, ela iria buscar 28 mil dólares. O problema é que se a gente bater 28 mil dólares, lá no gráfico semanal e no gráfico diário, a gente vai iniciar um corpo real comprador que provavelmente vai acabar levando a BTC para a nossa onda 5 aqui até 36 mil dólares. Vocês veem que hoje virou aqui um martelinho, que é um típico candle formador de fundo, com um pavio longo para baixo, ou seja, o mercado rejeitou esse preço aqui para baixo. A gente chegou a fazer a mínima hoje em 25.351. Não perdemos o topo da onda 1, porque isso caracterizaria a perda da configuração da onda 4. A onda 1 continuou lá com seu topo em 20, chegamos a fazer 25.520, desculpa, o topo da onda 1 ficou em 25.250. O fundo dessa nossa onda 4 bateu 25.351, ou seja, não ameaçamos aqui o topo da onda 1, segue vigente uma onda 4, desenhamos um belo martelo que provavelmente caracterizou o fundo dessa história correcional. No 6 horas, vamos ver como ela ficou, a gente basicamente fez o corpo real retornar para dentro daquela nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que só foi desafiada no evento pandêmico, na mudança de postura do Fed com esse viés ultra hawkish, tentando enxugar o balanço patrimonial do Banco Central norte-americano e aumentando absurdamente a taxa de juros. De novo aqui, com a sequência de mais de 11 aumentos consecutivos na taxa básica de juros e agora com esse processo contra a Binance e a Coinbase. Enfim, segue vigente a nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Aqui no diário, esse martelinho talvez tenha sido o fundo dessa corretiva da onda 4. Vamos ver se amanhã a gente engolfa ou desenha eventualmente um doji para iniciar essa onda 5 até 36 mil dólares. No intraday, todos os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Bateu na lower uma, duas vezes, aí explodiu. Aí foi lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o que pode acontecer se o processo da SEC contra a Coinbase e agora contra a Binance também acabar chegando na Suprema Corte norte-americana? As partes envolvidas podem optar por um procedimento sumário que teria o condão de fazer coisa julgada só para as partes envolvidas no processo. Mas é muitíssimo provável que um desses dois processos, ou ambos, acabem na Suprema Corte num processo de instrução ampla, inclusive com os tribunais envolvidos, promovendo audiência pública para ouvir toda a indústria cripto e acabe criando um marco legal regulatório via jurisprudência do Poder Judiciário norte-americano. É isso que provavelmente vai acontecer se houver uma inércia do Congresso Nacional norte-americano. E o processo da SEC contra a Binance acabou jogando num furacão, por assim dizer, 61 criptoativos listados e citados pela SEC nessa ação judicial startada contra a Binance num tribunal federal norte-americano, acabou envolvendo 61 criptomoedas que, segundo a SEC, seriam valores mobiliários. BNB, BUSD, não sei como BUSD seria um valor mobiliário, já que é uma stablecoin que não gera dividendos, enfim, mas na cabeça da SEC é um nível de subjetividade bizarro. Solana, ADA, Matic, Atom, Sand, Mana, X Infinity, enfim, uma infinidade de criptoativos que acabou entrando no meio
do furacão que foi o processo da SEC contra a Binance. E as trocas criptográficas, as exchanges criptográficas nos Estados Unidos vão perdendo paulatinamente o posto de grande palco dos swaps e talvez o tiro da SEC esteja saindo pela culatra. A jurisdição norte-americana, em virtude do comportamento dos reguladores, está empurrando os americanos em direção às DeFis. E os americanos estão gostando. Eles perceberam o quão seguras são as plataformas DeFi e em algum momento eles vão perceber que não precisam mais de CeFis como Binance ou Coinbase. Ou seja, o tiro da SEC talvez esteja saindo pela culatra. E na capa da Binance, o espectro regulatório da SEC agora coloca mais de 120 bilhões de dólares em criptoativos sob essa condição de valores mobiliários. Enfim, está na capa da Bloomberg essa reportagem que dá conta de que a SEC considera mais de 120 bilhões de dólares em ativos criptográficos e que são vistas e classificadas pela SEC como valores mobiliários. A lista de tokens digitais considerados como treasuries não registrados pela SEC, a CVM norte-americana, abrange mais de 120 bilhões de dólares. Enfim, é o que está citado nas ações judiciais propostas pela SEC num tribunal federal norte-americano em desfavor de Binance e Coinbase. Enfim, é o novo normal. Agora tudo vai acabar tudo está acabando nos tribunais e provavelmente os marcos, as grandes balizas e os marcos regulatórios dessa indústria nos Estados Unidos serão definidos pelo Poder Judiciário, porque os democratas são contra a criptografia, os republicanos estão sozinhos no Senado, têm maioria na Câmara, mas sem o Senado não conseguem aprovar. Enfim, é bem provável que fique a cargo da jurisprudência dos tribunais norte-americanos a regulamentação do mundo cripto. E os Estados Unidos não estão em recessão e não devem entrar em recessão, diz o Goldman Sachs. Isso coloca o Federal Reserve num buraco, num mato sem cachorro. Um buraco que ele mesmo cavou e que só pode culpar a si mesmo. O Federal Reserve está exatamente numa sinuca de bico, já que o balanço patrimonial do Federal Reserve avança exponencialmente. Eles têm muito pouca margem de atuação. A eventual elevação da taxa básica de juros vai colocar o balanço patrimonial do Fed fazendo frente, ameaçando o próprio PIB norte-americano. Essa rodada de $1 trilhão em venda de treasuries que o Tesouro norte-americano vai promover para recompor o caixa para ontem, que ficou com menos de 40 bi de dólares, ou seja, até o Elon Musk para comprar o Twitter ficou com mais dinheiro que o caixa do Tesouro norte-americano. Essa rodada não está encontrando liquidez no mercado. O Fed vai acabar abrindo contas contábeis especiais para imprimir dinheiro virtualmente e permitir que o sistema bancário norte-americano absorva esses treasuries. Aqui é o gráfico na Coinbase do balanço patrimonial do Fed. Aqui foi a crise do subprime que fez o balanço patrimonial do Fed explodir de um pouquinho mais de 2 trilhões em direção a 4,5 trilhões. Aqui foi o evento pandêmico que fez o balanço patrimonial do Fed pular de 4 trilhões para esse patamar bizarro acima de 7 trilhões, chegou a 8,9 trilhões. Aí o Fed iniciou esse quantitative tightening que estava indo bem até o Silicon Valley Bank quebrar. E aí, rapidamente, eles imprimiram ali, criando contas contábeis dentro do balanço patrimonial para salvar o sistema bancário. Simplesmente com essas contas contábeis, eles inundam de liquidez o sistema. Foi isso que eles fizeram para salvar Silicon Valley Bank, First Republic Bank. E aí estava indo bem o quantitative tightening e aí de repente explodiu para cima de novo, próximo de 9 trilhões. É isso que vai acontecer. A cada crise cria-se um degrau que explode. O que os economistas estão dizendo é que isso aqui virou uma grande mentira. O mundo não acredita mais nesse balanço de um banco central que já está
tão inchado que até o final dessa década, em 2030, vai fazer frente ao próprio PIB norte-americano, que está lá em torno de 20 trilhões. Ou seja, um endividamento indo rapidamente para 40 trilhões, um PIB meio que estagnado ali em 20 trilhões e um balanço patrimonial de um banco central rapidamente caminhando para suplantar o próprio PIB do país, que teoricamente daria lastro para essa impressão desenfreada de grana. Ou seja, toda essa grande mentira para a BTC é muitíssimo bom. Os Estados Unidos estão caminhando a 200 por hora para explodir contra um muro de concreto e nessa toada a BTC vai acumulando. No gráfico diário a gente respeitou o topo da onda 1, então isso aqui rapidamente pode explodir em direção a 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.